Estamos de volta com Câmara Entrevista. Proteção à criança é o tema do programa desta semana. Cerca de 190 projetos que tramitam na casa tratam de assuntos ligados à infância. 7 deles são do vereador Jorge Santos. E é com ele que eu converso agora. Olá, vereador. Muito obrigada pela presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço, esse convite da Câmara para vir participar aqui, Prazer é nosso. Então, vereador, garantir os direitos da criança e da capital realmente é uma das suas prioridades aqui na casa? Corretamente. Inclusive, eu trouxe aqui, porque são 7 projetos, para você gravar todos na cabeça, Eu trouxe aqui algumas coisas que eu citei, que a gente pode entrar no debate, conforme vai passar aí, que a minha primeira meta nesse meu primeiro mandato, nós temos já 9 meses aqui na casa, é fazer uma discussão pública, sobre os temas relativos às crianças e adolescentes e os adultos jovens sobre os combates das drogas. Nós já temos um projeto que foi já aprovado em primeiro turno, vai voltar para o segundo turno. E também o segundo fato é acompanhar nas comissões de orçamento, a qual hoje eu sou o vice-presidente dessa comissão de finanças públicas, na qual eu faço parte, a gente poder ver os gastos que o município tem através desse tema e através dessa política que nós vimos combatendo contra as drogas. E o segundo tema é atuar na comissão de combate ao crack, a qual nós já vínhamos atuando ela com outros vereadores, para que a gente possa fiscalizar e também ter um combate contra as drogas na cidade de Belo Horizonte. O vereador, é um grande desafio isso. Como é que o senhor avalia, de uma forma geral, a situação da criança e do adolescente hoje na capital? É um desafio muito grande, porque eu venho sempre falando nas minhas entrevistas que eu já vivi isso dentro de casa. Eu já fui um usuário de droga, durante os meus 9 anos de idade até os meus 17 anos. Então eu convivi com isso dentro da minha própria casa. Então, uma vez eu conseguindo me recuperar dessas drogas, hoje eu sou um homem casado, tenho minha família, enfim, sou um pastor evangélico, e vim para esse lado da política para que eu possa também lutar e ajudar essa juventude. E a gente tem visto aqui em Belo Horizonte, que hoje eu já vivo aqui 18 anos, que a droga, ela está crescendo assustadoramente. Então, por isso que eu venho nessa tese lutando para tentar combater, porque você não vai combater do dia para a noite. É uma coisa que não está só aqui na cidade de Belo Horizonte, ela está no país e no mundo inteiro. E é importante, vereador, um trabalho em conjunto, O poder público, claro, tem que fazer a sua parte e também, pais, escola, Então, em parceria também com a Prefeitura, hoje eu faço parte também de uma comissão dentro da Prefeitura do Conselho Antidrogas e também com a Juventude contra o Crack. E a gente vem em parceria com a Prefeitura fazendo esse trabalho dentro do possível, Sim. Vereador, vamos inclusive ver quais são esses seus 7 projetos que tramitam aqui na casa, voltados aí para garantir os direitos das crianças e dos adolescentes, inclusive esses que tratam aí da questão das drogas. Olha só. Um projeto de lei do vereador Jorge Santos defende que o valor arrecadado com multas de trânsito na capital seja revertido em favor de programas sociais. Outra proposta dispõe sobre a implantação do ônibus escolar da saúde. Um PL do vereador obriga a identificação da gestante que está prestes a dar à luz e do recém-nascido nos hospitais públicos e conveniados com o SUS. A participação de pais ou responsáveis por alunos na elaboração ou alteração de proposta escolar na rede municipal de ensino é tema de outro projeto. O vereador Jorge Santos ainda defende a criação de 3 programas municipais de inclusão de crianças e jovens nas academias da cidade, de atendimento a crianças e adolescentes dependentes de drogas e de prevenção contra o uso de drogas e entorpecentes no município. Vereador, como a gente viu ali, o senhor já até destacou dos 3 programas que o senhor defende a criação, 2 são voltados justamente para a questão das drogas. Correto. No caso, esse que nós tivemos aí, que dispõe sobre a implantação de ônibus, escolar na saúde, esse é um projeto que, assim que a gente chegou na casa, a gente teve uma preocupação muito grande com isso. E ele visa assegurar, por meio dos ônibus, ao acesso a dentista, exames, laboratórios, consultas pediátricas e levando saúde onde as crianças e adolescentes estão, no caso, na escola. Então, essa criação desse projeto, caso sendo aprovado, ele vai ajudar muito nas escolas, porque vai facilitar mais o atendimento à criança no local onde ela se encontra. Interessante. E é na escola onde a maioria das crianças passa realmente a maior parte do tempo, a maior parte do dia. Hoje a gente vê muito como as crianças ficarem até em tempo integral
né, nas escolas. Então, com certeza facilitaria, né, vereador? E às vezes os pais não têm tempo, né, assim, também trabalha fora para às vezes levar as crianças, né, até os consultórios médicos, enfim, hospitais. E esse ônibus certamente facilitaria muito, né? Por isso a gente torce pela aprovação, né? E um outro que eu gostaria de falar aqui, que destacou ali, é esse projeto do Programa Municipal de Atendimento às Crianças e Adolescentes que são dependentes de drogas. E esse projeto, ele visa possibilitar um atendimento, né, no setor público de crianças e jovens e adolescentes de formação bem diferenciada, no caso. O jovem e as crianças que são, no caso, hoje viciada a maioria, eu tive observando, até fiz uma pesquisa aqui que eu vou falar a respeito sobre isso. Fica à vontade. Fica à vontade, né? Por exemplo, no caso aqui, hoje, os principais usuários de drogas, eles são adolescentes de 9 até os seus 18 anos. É o que a gente acompanha muito por aí, né? E esses adolescentes, eles começam a usar drogas, no caso, por curiosidade ou influência, pelo prazer que elas proporcionam, pelo fácil acesso, né? E desejo até que envolve elas a fugir dos problemas, como foi o meu caso. E eu coloquei aqui uma coisa muito importante que eu gostaria de frisar aqui nesse projeto, que os usuários, eles podem ser classificados, sem entender, porque são as palestras que eu venho dando, já são 18 anos que eu trabalho nessa área, e eu dou palestra em colégios, dou palestra em igrejas, e eu tenho um trabalho muito grande aqui dentro de Belo Horizonte. Nós tivemos uma caminhada contra o crack com mais de 5.000 jovens, né? Há 3 meses atrás, saímos aqui da Praça da Estação até o Olegário Maciel, onde eu tenho um trabalho focado ali, que esse trabalho ele funciona de 6 horas da manhã até as 10 horas da noite. Bacana. A gente encaminha o jovem drogado para fazer um trabalho de aprender informática, no caso, os adolescentes costurar, né? A gente ensina eles dança, a cultura. É um trabalho muito bom, embora a gente não consegue recuperar 100%. Mas se você recuperar pelo menos já ajuda, né, já vereador? ajuda. Bacana, parabéns. E esses usuários que eles podem ser classificados, por exemplo, os pais às vezes não sabem. A gente observa hoje nas escolas que a droga, hoje você pode comprar ela até por telefone. Tá muito fácil, né? Disque droga. Olha só o que a mente de um traficante, ele cria o disque droga. Hoje você coloca seus filhos no colégio e quando eles saem para se alimentar, para fazer um recreio, ali tem gente passando droga pela grade. Do lado de fora, tem ali alguns que estão envolvidos e você vai ver, às vezes não é maior. É um traficante adolescente que foi influenciado por alguém dentro de uma comunidade com a mente maldosa, e ele às vezes no infã de querer ter um tênis de marca, de querer ter uma roupa e os pais não têm condições, então ele vê dentro da comunidade aqueles traficantes como um exemplo. Então eles pensam assim, o dinheiro é muito fácil, então eles começam a vender uma buchinha de maconha ali, uma buchinha de cocaína ali, e não sabe o que isso pode acarretar lá na frente para ele. Começa desde novo. Corretamente. Né, no caso, o usuário experimental. Esse usuário experimental é aquele que ele usa a droga pouquíssimas vezes e ele não se fixa nela. Então, quer dizer, ele vai lá e experimenta pela primeira vez, mas ele não consegue ficar fixado naquela droga. Então, a gente considera esse adolescente, ou até mesmo essa criança, como um usuário experimental. Tem um fato importante aqui também, que é o usuário ocasional. O que vem a ser o usuário ocasional? É aquele que ele usa a droga em determinadas situações. Por exemplo, ele está com um problema, ele está passando por uma situação difícil. Então, qual é a ocasião que ele tem? Se ele não tem um esporte, um lazer, se ele não tem nada que ocupe a sua mente naquele período durante o dia, então é muito fácil hoje encontrar a droga. Então ele se torna um usuário ocasional, ele usa a droga em determinadas situações. O usuário habitual é aquele que ele começa a usar as drogas e ele tem o hábito rotineiro de usar aquela droga. Então ele é ocasional, ele começa a não ter situações para preencher o seu vazio, ele usa. E esse usuário habitual, ele começa a usar drogas rotineiramente. Usuário dependente, que é muito importante isso aqui, eu já passei por muitas situações dessas nas palestras, é aquele que ele não consegue ficar muito tempo sem usar a droga. A droga já faz uma rotina na vida dele. É o que a gente vê hoje no meio das ruas, o crack.
Eu considero vício, hoje né? o crack uma droga que o poder público ele tem que tomar muito cuidado com essa droga, porque é uma droga que mata rápido. Se você usa ela hoje, você já se torna um viciado. É rápido mesmo, né? Rápido, e ele devasta com a família. E nós temos aqui, para terminar, o usuário de abuso. É aquele usuário de droga, que ele usa essa droga de forma compulsiva, que enquanto ele estiver usando, ele não consegue parar. E o último aqui é o usuário crônico, que é o mais difícil, que é aquele que ele usa a droga e ele passa a ter parte da sua vida sendo um fato mais importante. E uma coisa que me chama a atenção, eu gostaria até de chamar a atenção dos telespectadores, que o usuário de droga ele é considerado crime, previsto no Código Penal brasileiro, cuja penalidade varia de 6 meses a 2 anos de prisão. Só que quando o usuário ele é pego com a buchinha de maconha, ele não é considerado um traficante, ele é considerado um usuário. Então, por isso, um viciado. Então, ele não pode ficar preso. Menos de 18 anos. Menos de 18 anos. Então, eu acho que... E muitos têm consciência, sim, né, vereador, do que está fazendo. Corretamente. Mas é a lei, né? Então... Por isso que esse projeto nosso, que já passou em primeiro turno, que a gente torce para os nossos amigos vereadores que estão apoiando, que ele seja aprovado em segundo turno para que tenha essa disposição sobre a criação de um programa de prevenção contra o uso de drogas e entorpecentes no município de Belo Horizonte. No caso, esse projeto, ele já está em votação na casa. E eu acredito que no segundo turno agora a gente vai ter uma vitória sobre ele. Tomara, né, vereador? Acho que é um assunto muito importante e essa iniciativa acho que contribuiria muito, né, para tentar reduzir esses números, né, enfim. E são números realmente preocupantes, né, como o senhor destacou aí, de 9 a 18 anos, né? Quer dizer, ainda criança, né? E até no bloco anterior eu conversei com a pesquisadora, né, enfermeira Helena Serpa, falando sobre um estudo que foi feito sobre as causas das mortes das crianças e adolescentes, né, em Minas Gerais. E nessa faixa etária, né, no caso, que foi levantada assim, que vai de encontro esse número aí que o senhor colocou, a maior causa de mortes está voltada para agressão e muitas vezes provocada pelas drogas. No caso, hoje, vindo para cá para a entrevista, eu gosto muito de ler jornal, assistir a notícia, nós tivemos um caso hoje de um adolescente, podemos dizer criança, de 10 anos dentro da escola, ele ficou chateado com um amigo e ele pegou o cadáver